Boa noite a todos. Embalados que nós estamos, né? Por este momento maravilhoso, este momento musical, nós abrimos o nosso coração, ouvindo a voz do Mestre, esta voz que nos encanta, esta voz que nos consola. Vamos hoje apenas agradecer ao Mestre por estarmos aqui, por termos despertado a nossa consciência, buscando maior compreensão do vosso Evangelho, porque ele é o caminho seguro para a nossa caminhada, para entendermos os desafios que a nossa jornada nos traz. Desafios esses necessários para o nosso reajuste, para melhorar a nossa condição espiritual. Iluminados pela luz do vosso Evangelho, caminhamos com mais segurança e podemos, com certeza, saber que chegaremos até os pés do nosso Pai Celeste, livres de todas as nossas mazelas e tendo conquistado todas as virtudes, como vós nos exemplificastes aqui na terra, nos convidando a seguir os teus passos. Obrigado, Mestre, pelo teu amor, que nos esclarece, que nos consola, e que a cada dia estejamos um passo a mais perto de vós, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudos. Prevenir é melhor do que remediar, né? Diz um sábio e conhecido conceito. Tudo indica que a pandemia está sob controle, né? Contudo, não devemos deixar de nos precaver. Não é necessário, né? Não é exigir mais o uso de máscara. Deixamos a critério de cada um, porém, nós pedimos que aqueles que estiverem com algum sintoma de gripe, este sim se sinta no dever de usar a máscara. Tá bom? As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 43º capítulo, cujo título é Vós, portanto. E está na carta de Pedro, está em Pedro, capítulo 3, versículo 17. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há um catálogo de diversas palestras. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. Para falar sobre o nosso tema de hoje, vós, portanto, é com muita alegria, né, que nós contamos com a colaboração do nosso companheiro Ricardo Andrade, palestrante espírita, e colabora aqui do Núcleo Nosso Lar. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, viu? Eu agradeço o nome de todos, sei que não foi para mim. Mas é muito gostoso, gente. Né? A gente se sente assim abraçado na chegada e vocês são diferenciados. Né? Que Deus abençoe o dom de vocês cada vez mais. Tá? E o Rafael? A voz dessa mulher. Gente, muito obrigado, né, pela presença de vocês. Obrigado à casa por essa oportunidade de falar do Evangelho à luz da doutrina espírita, essa doutrina que salva. Eu falo isso todas as vezes, porque cada dia eu sou salvo por ela, então eu tenho que demonstrar gratidão, né? Então, muito obrigado, tá? E hoje, né, a gente falando aqui sobre essa interpretação do Emmanuel, que nos é tão amigo, né, porque quem faz isso tudo, para a gente entender um pouco do Evangelho, tem que ser mais do que um amigo fraterno, um irmão. E a gente tenta aqui ainda extrair um pouco mais. E ele fala aqui, tem umas palavras
porque ele, assim como a Joana de Ângeles, muitas vezes colocam palavras que são incomuns no nosso dia a dia. Eu faço questão de trazer esse significado, para a gente ficar bem mais familiarizado com a mensagem. Então ele diz aqui, vós, portanto, amados, sabemos isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, é um homem que causa repulsa, né? O homem detestável. Então, o engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, levados à força, com violência, né? E descaiais, aquele que cai, que se rebaixa, né, da vossa firmeza. Então, no texto, eu estou com a minha cola aqui para não perder a direção, mas vocês vão acompanhando ali. De vez em quando eu faço assim, vocês já sabem que eu estou apontando para falando do texto para trazer, né, o máximo da nossa compreensão. O esclarecimento íntimo é inalienável, ou seja, não pode ser vendido, não pode ser dado a ninguém, né? Tesouros dos discípulos sinceros do Cristo. Ou seja, o Evangelho deve ser vivido, é uma experiência de cada um. Eu não posso pegar a minha experiência e dar para alguém. Cada um tem que viver a sua, fazer o seu caminho, certo? Então é um tesouro íntimo, é uma conquista íntima, individual. E por isso a gente, através desse tesouro, a gente vai compreender então, seguindo Jesus, o caminho da verdade, a verdade. Em João capítulo 17, versículo 17, ela fala o seguinte: a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. O que dá a entender para a gente que se a palavra dele é a verdade e eu não estou na palavra dele, onde eu estou? Vivendo uma mentira? Vivendo um engano? Desviado do caminho? Tem que atualizar o GPS, né? Porque tem algo errado. Então, se a tua palavra é a verdade, ele está falando de Deus, da palavra de Deus. A gente vai lá na questão 614, ela fala o quê? No Livro dos Espíritos. A lei natural é para a nossa felicidade e se refere às leis de Deus. Ela é para quê? Para a nossa felicidade. Se refere às leis de Deus, né? Quanto mais a gente conhece a verdade, mais nos aproximamos da felicidade. Está vendo? Muitas vezes a gente está aí, recalcitrando no aguilhão, né? Como Jesus pergunta para Saulo, por que recalcitras no aguilhão? A gente está fazendo caminhos errados, a gente está sofrendo, a gente está triste, sofrimento, não está buscando o caminho certo, a verdade, a felicidade que nos é possível aqui nesse mundo de provas e expiações. Então é importante a gente entender que a ignorância, não saber, não é uma virtude, porque a verdade é o grande valor, esse é o valor inalienável, que eu não posso dar para ninguém, eu construo ele em mim. Está vendo? Uma conquista de cada um. Então, com esse valor, buscando a verdade, eu vou ter o quê? Uma consciência, vou abrir a consciência para a realidade. Gente, esse é o ponto. Se a gente está vivendo sombra e não luz, se a gente está vivendo engano e não certezas, a gente está fora da realidade, certo? Cuidado, para a gente não ficar tentando materializar o espírito, se a gente precisa espiritualizar a matéria. Então, quando, por exemplo, naquele episódio em que Pilatos, antes de lavar as mãos, ele pergunta para Jesus: o que viestes fazer aqui? E ele fala: vim trazer a verdade. Pilatos não entende. Talvez alguém naquele tempo entenderia, nós estamos buscando entender. Ele pergunta a Jesus: que verdade? E Jesus se cala. Por que Jesus se cala? Porque
esta verdade não é fruto de ensino, essa verdade é fruto de aprendizado, de busca, de vivência. Por isso que ele se calou. Como é que ele vai falar para Pilatos o que é a verdade? Se ele não se interessou, se ele não despertou para buscar a verdade. Mas Jesus espera um momento do despertar de cada um. Por quê? Porque buscar essa nossa evolução exige movimento. Né? Sendo a verdade o fruto do aprendizado, a verdade é filha do tempo. Ou seja, nós estamos há quanto tempo reencarnando e buscando esta verdade? Mas, na certeza de que caminhamos. A gente não retrocede na nossa evolução. A gente caminha. A gente poderia caminhar mais rápido? Com certeza. Mas lembrando que ela é fruto do tempo, a gente precisa, então, não perder esse tempo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, homens perversos, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Ou seja, a gente está buscando coisas que estão fora do que ensinou Jesus. Fora e não dentro. Então está vendo aqui, a gente falou aqui, está no texto. Invadiram domínios da política, da ciência e da religião. Vamos prestar atenção, gente. Estou chamando a atenção. Não estou sendo partidário, mas estou chamando a atenção. Ciência, política, religião. Nós estamos num momento em que há uma polarização no Brasil, um momento político, em que há sim uma mistura dessas coisas, desses valores, certo? Há uma mistura. E a gente precisa ficar atento, porque misturar política, olha as intenções muitas vezes distorcidas das coisas, com religião, a gente cria sectarismo, divisão, afastamento. E o Evangelho é de união, é de aproximação. Então a gente precisa ficar atento, vigiai e orai, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, ver a mensagem, porque Paulo nos ensina que nós devemos ser cartas vivas do Cristo. A gente não vai entregar a mensagem, gente. A gente tem que ser a mensagem. Por exemplo, eu estou num nível de estar aqui passando a mensagem, tá, mas que eu aprenda que eu tenho que ser a carta viva, que eu passo a ser a mensagem, que eu possa sempre usar do que Cristo ensinou para a gente da maneira correta e não desvirtuada, certo? É preciso a gente ficar então atento. Então está por aí circulando outro evangelho, é isso que está falando ali, ó. Está circulando outro evangelho. Um evangelho, certo, que ele coloca as pessoas nessa questão de imposição. E muitas vezes a gente fica sendo dominado por questões que não são cristãs. E as pessoas começam a legitimar a sua fala, o seu discurso, distorcendo o que Jesus nos ensinou, distorcendo o que está no evangelho. Será que a gente não aprendeu? Chega ao ponto de pessoas chegarem e falarem, né? Ah, tem que matar, né? Quando vão falar de criminosos. Não é assim? Será que... E depois falam, eu sou cristão. Será que está sendo também? Será que está isso na mensagem? Né? E dentro de outras coisas, fazendo sectarismo, seja lá uma questão de gênero, seja lá uma questão de classe social, de poder econômico, né? Gente, Jesus veio para os doentes, e esse mundo de provas e expiações é um mundo cheio de doentes. Então a gente está aprendendo o que nesse mundo? A sustentar a nossa doença? A tomar um pouco mais desse veneno, ou a gente está buscando a nossa própria cura?
Então, a gente precisa entender, porque a gente chega num ponto que as pessoas querem matar em nome de Deus. Eu estou falando de história, de 6 séculos em que se matava em nome de Deus. Estou falando das cruzadas, das inquisições, século XII até o século XVIII. Quantos morreram em nome de Deus? Será que a gente não aprende com os erros do passado? Será que a gente não pode ficar vigilante para saber se a mensagem está certa? Então a gente precisa ficar atento com essas misturas, né? Não vamos contaminar a mensagem tem que ser única, não pode ter duas. Tem um livro do Gibran que chama Areia e Espuma. Lá fala um trechinho que de 100 em 100 anos o Cristo, né, Jesus de Nazaré, ele se encontra com Jesus dos cristãos. E eles conversam lá nas montanhas do Líbano, nos jardins mais bonitos, e ficam horas conversando. Jesus de Nazaré, aquele lá da essência, com Jesus dos cristãos, que a gente está falando aqui, que estão distorcendo as coisas. E aí o que é falado? Eles conversam horas e horas, e no final, Jesus de Nazaré diz para o Jesus dos cristãos, a gente está conversando, meu amigo, mas receio de que nós nunca chegaremos num acordo. Gente, nós devemos chegar num acordo. Nós devemos filtrar essa mensagem, não poluí-la, mas deixar ela na sua essência. Assim como foi colocado no Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a essência da mensagem. Se a gente tem esse exemplo, por que a gente não presta atenção? Nós não vamos adulterar nada. Porque lá fala, né? Não adulterarás, não matarás. Não estão lá nos mandamentos? E a gente está cego para as coisas. Está distorcendo para a nossa conveniência. Para puxar para o nosso lado, para puxar do nosso partido, para a nossa preferência política, para a nossa preferência nas coisas gerais da matéria, do mundo. Então, devemos ficar atentos. E entender, fazendo uma analogia com a política ainda, certo? Fazendo uma analogia, nós temos um governador no nosso planeta, um governador espiritual. E esse governador, ele tem sim um plano de governo. E o plano de governo dele é curtinho, mas ele é excelente. Ele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do 35 ao 40. O que ele fala? Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e me visitaram. Em verdade vos digo, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Gente, olha o plano de governo desse nosso governador espiritual. Tão fácil de comparar. O que está de fora disso não é dele. Esse mensageiro adulterou. Então, gente, estou trazendo isso com esse gancho aqui, certo? Só para a gente, independente de eleição, para que a gente não provoque discórdia, que a gente respeite a opinião do outro, sendo cristãos. Somente respeite a opinião do outro, faça o mínimo, certo? Porque a gente está vendo muita desavença, a gente vê gente se matando, certo? A gente vê aí fake news, as mentiras de um e de outro. Vamos buscar, então, direcionar esse nosso GPS espiritual para a mensagem certa. Esse é o convite que eu faço a todos vocês. Sem preferências políticas, tá, gente? Não é isso. Por favor, não me entendam mal. Eu só estou chamando a atenção para o texto do Emmanuel. Tá certo? E por falar no texto, né? Conta-se por milhões as almas, com eles arrebatadas, às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. O Emmanuel está dizendo que milhões de almas são enganadas
Ou seja, não está vigilante, a gente é enganado, certo? Então, no momento do desencarne, é o quê? Um desequilíbrio. Porque a gente passa a nossa encarnação inteira, como diz as palavras de Salomão, correndo atrás do vento, não sabendo o que é importante, as conquistas que a gente leva, coloca na nossa essência, aí sim transporta para outro momento da vida, plano espiritual, e a gente está querendo amealhar coisas que são perecíveis. Não estamos buscando melhorar a nossa evolução no sentido espiritual, que é para isso que vivemos, perdemos o rumo. Então, do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se, estamos lá? Então, né? Em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Então, as pretensas verdades colocadas por esses homens abomináveis, homens perversos, certo? Que estão colocando assim, desviando a gente desse caminho edificante, daquilo que Deus quer que nós façamos, e nós deixamos de fazer. Então, a gente precisa buscar essa nossa verdade, se aproximar dela, deixar que ela venha à tona no nosso coração. Essa voz, esse vocátil, né? Aquilo que está lá dentro, que precisa externar, porque senão a gente entra numa depressão, num vazio, a nossa vida perde o sentido, a gente tem inquietações se a gente não segue o nosso caminho. Então a gente precisa sim buscar um caminho certo, do que chegar esse cume, perdendo a firmeza e a luz, firmeza que na verdade nunca existiu, porque a gente chega, a gente desencarna, entende que aquilo era uma ilusão, a gente perde a segurança, a firmeza que tinha, e se sente o quê? Desprotegido, fraco, frágil, desamparado. Grande número dos imprevidentes encontram um socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação, não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Então, Emmanuel nos diz que boa parte dos que foram enganados, repito, dos que foram enganados, né, por pessoas perversas, os homens abomináveis, estes foram socorridos. Eles alegaram que não se achavam preparados, por isso foram enganados. Eles não estavam devidamente informados, mas também não buscaram o Evangelho, que é um roteiro de vida. Por isso que eu trouxe, né, à baila essa questão atual, a política, para a gente começar a comparar as mensagens, para a gente não desviar do caminho, né, usar o roteiro de vida. Mas eles serão socorridos, porque foram enganados. Enganados por esses homens, com bons discursos, mas com mensagens, muitas vezes até pervertidas, mesquinhas, tendenciosas, mensagens viciadas, que distorciam o sentido verdadeiro da vida. Semelhante benemerência é aquele socorro prestado assim, né, de uma forma emergencial, com toda a caridade. Então, semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Os que já conhecem a verdade, vamos colocar todos nós naqueles que já conhecem a verdade? A gente está aqui na Casa Espírita. A gente já sabe do valor do Evangelho. A gente sabe o que é a verdade, a palavra de Deus. Eu falei da questão 614, tem a 620 também, certo? Que a gente vai buscando o estágio de imperfeição, buscando o conhecimento para a perfeição. Ou seja, a gente é espírita, a gente está buscando cada vez mais conhecimento e já sabe
até mais do que os outros de outras crenças. A gente tem o privilégio já de ter informações do além-túmulo, para que a gente possa ficar vigilante. Falar assim, opa, eu sou herdeiro de mim mesmo. Então o que eu faço ou deixo de fazer é minha responsabilidade. Então por que eu deixo de fazer muitas vezes? Ou porque eu faço uma escolha errada? E aí, o texto fala, né, que aqueles que conhecem a verdade, se eles caíram, foi uma decisão, foi uma escolha própria. Eles não foram enganados. Então devemos lembrar de que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Justo isso, não é verdade? Vai alegar desconhecimento? Não é? Mesmo porque está tudo na nossa consciência. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. Então já está mais do que compreendido que se nós cairemos, né, e vamos ter as consequências. Estaremos em situação de sofrimento, nas sombras da culpa. E nós sabemos disso, nós vamos ter essa culpa, essa falta total de paz, porque a gente vai saber a todo momento que a gente passar para o lado de lá, que a gente viu que a gente perdeu esse tempo todo, que essa escolha foi nossa, que nós perdemos tempo, que nós desperdiçamos a nossa encarnação, que a gente tinha tanta coisa para seguir, para fazer, para restituir, para aprender, para conquistar, e a gente jogou tudo isso fora. O ignorante alcançará justificativa. Então, aquele que é ignorante de ignorar, de não saber, ele é ajudado, ele é reabilitado. Na sequência, a vítima será liberada. Quem foi enganado passa a conhecer o que é a verdade. Passa a conhecer a verdade. E quem conhece a verdade se libertará. Vocês lembram ali de João 8, 31 e 32? Lá fala o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, para a gente falar, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ela só liberta se você for no versículo 31 antes. Tem que ter um parâmetro. A gente precisa saber de onde que vem isso. E aí a gente vem de quem? Vem de Jesus, porque tem que permanecer na palavra que ele ensina. Aí ele fala que ele é o caminho, ele é essa verdade e ele é a vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele. Não é ninguém vai ao Pai. A gente tem que entender que essa expressão vem, ela diz tudo. Por quê? Porque vem é do verbo vir. E vai é do verbo ir. Então, quando ele fala vem ao Pai, ele está dizendo que ele já está com ele. Então, ele está chamando. Ele já percorreu o caminho. A gente vê lá no Evangelho, naquelas questões ali, que ele seria crucificado, que ele foi crucificado e tal, ele falou que teria que ir para preparar. Vocês se lembram disso? Ele não tinha que preparar? Então ele foi primeiro. Ele conhece o caminho. Por isso, ele estando lá, ele diz, vem. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele chama a gente.
Ficou claro isso, gente? Porque se eu digo vai, eu fico e mando outro no lugar. Mas como ele é nosso modelo e guia, se ele guia, eu vou até ele já está lá. No texto, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Ele ficou adoecido. Quem está adoecido, pelo que a gente aprende, principalmente aqui na extração do nosso sentido maior da doutrina espírita, sem caridade não há salvação. Então quem está doente, recebe esse recurso, exercício de caridade. Ele vai ser bem cuidado, vai ser amparado. Portanto, nesse raciocínio aqui, a gente aprendeu que o ignorante, aquele que não conhece a mensagem, não conhece a palavra, não conhece a verdade, a vítima, aquele que não conhecia, foi enganado, e o doente, esses receberão a misericórdia. Por isso o auxílio, gente. É como o episódio da mulher adúltera. Ele disse para ela: se ninguém te condenou, eu não te condeno, vá e não peques mais. Vá, faça um caminho diferente. Não cometa os mesmos erros. Faça um caminho diferente, vai adiante, dê um passo adiante, evolua. Não cometa os mesmos erros. Vá e não peques mais. E aí, o que isso está trazendo para esse ignorante, essa vítima, para esse doente? Se vai e não peques mais. Ele está dando a mensagem: fique vigilante daqui para frente. Aprenda a reconhecer o mensageiro. Não seja mais uma vez enganado. Reconheça o falso profeta. Reconheça a árvore pelo fruto. E faça a escolha certa. Porque depois disso, se eles, como nós, que conhecemos a verdade, vamos alegar a ignorância, como seremos socorridos? Seremos socorridos? Esse é o ponto. Na sequência fala isso, Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimento e consolações, luzes e bênçãos, se deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Vamos lá, vamos trocar isso aí, né? Não em miúdos, porque quem faz a síntese é o Emmanuel, né? Então vamos buscar mais palavras em tudo que ele falou, e ele falou tudo, hein? Então, Emmanuel finaliza dizendo que se nós temos o conhecimento do Evangelho, né, se a gente reconhece a verdade, porque está reforçando o que está falando, a gente reconhece a verdade, então por que a gente está errando? Né? Você vai errar por escolha, e aí você erra por escolha, o que acontece com você quando você cai à tona? Né, você viu que, a vida passou, eu desencarnei, porque eu acho que quem está querendo manter uma vida cego e surdo para as questões do espírito, ele só vai enxergar e ouvir quando ele tiver o baque do desencarne. Tomara que antes, né, gente, o despertar, mas lá não falou no texto que são milhões de almas. Então ele preferiu, né, deixar a vida me levar, a vida leva eu, né, let it be, deixa estar, né. Tem uma do Skank também, né? Você que é cantora, vou deixar a vida me levar, né? Vai, e deixa. E vai perdendo tempo, até que ele se confronta. Aí o que acontece? Ele vai querer misericórdia, mesmo que ele pudesse ter essa misericórdia, ele não quer receber essa misericórdia. Por quê?
Porque a consciência, ela é ao mesmo tempo o réu e o juiz. A consciência quer justiça, porque ninguém encontra a paz se ainda tem dívidas a pagar. Então ele vai encontrar a paz depois de despertar, de ver a realidade, a vida verdadeira e aquilo tudo que ele perdeu, deixou passar, deixou para depois. Ele vai ver aquilo tudo e vai falar assim: agora eu quero justiça, eu quero reparação. Eu não quero misericórdia. Misericórdia não vai satisfazer minha consciência. Eu estou arrependido. Eu confesso a minha culpa. Eu assumo a responsabilidade e eu caminho para a expiação, a reparação. Porque daí eu quitarei as minhas contas, que elas são, coisas que eu tenho que restituir. A lei é de equilíbrio. Então, dentro desse sentido, ele não quer misericórdia, ele busca a justiça. Ele paga um preço mais caro, um preço mais alto? Sim. Mas é porque não foi vigilante. Então, na psicanálise, lá tem um jargão que diz: se você tem culpa, a culpa é sua. Mas você pega a culpa e transforma ela em responsabilidade. E colocando essa responsabilidade, a gente chega num ponto de autoconfrontação em que a gente pode falar assim: opa, eu não vou mais me vitimizar, vou ser o protagonista da minha vida, vou ver direitinho eu estou fazendo o quê? Quando eu estou indo para a casa espírita, quando eu estou vendo as coisas da televisão, quando eu estou fazendo a política, quando eu estou em casa, quando eu estou no trânsito. O que eu estou aprendendo? Será que eu estou sendo sim aquele homem abominável? O homem perverso? Que eu estou colocando um evangelho distorcido, da imposição, do sectarismo, da divisão? Ou de fato eu estou me tornando a mensagem, a carta viva? Então tudo é um processo que a gente tem que sempre estar vigilante para não cair nas ilusões, nas paixões, saindo do que é importante, do que é real, para que a gente não se torne vítima de nós mesmos, o que é mais grave, por nossa própria escolha. Precisamos então ser vigilantes. Gente, eu gostaria de contar um pouco um caso da minha experiência de infância, só para a gente fechar o assunto. Vocês sabem que eu gosto de contar casos mesmo, então já vão ter um pouco mais de paciência comigo. Mas é para fechar essa questão da escolha, E daí, quando eu era menino, eu estou com 48 anos. Quando eu era menino, lá na década de 80, era muito comum a gente começar a colecionar aquelas carteiras de cigarro. Alguns aqui, que estão mais ou menos na minha idade, vão lembrar disso. A gente juntava aquilo ali, era muito fácil, porque tinha muitas marcas, era de graça, era como ter figurinhas. Aí um trocava com o outro, levava para a escola. Você já viu esse aqui? Eu nunca vi esse. Aí a gente juntava, às vezes pregava no caderno, às vezes colocava numa caixa de sapato. Era uma coleção de menino, tipo figurinha. Só que sem custo. Era só você sair por aí na rua, você achava as carteiras de cigarros vazias, e às vezes dava sorte de ter uma que não estava amassada. Aí você guardava aquilo com carinho, e falava assim: essa aqui é nova, essa eu não tenho. Tinha umas que tinha demais, aí acabava emporcalhando na rua mesmo. Mas era muito interessante, porque naquele momento a gente colecionava isso porque havia um glamour na questão de fumar. As propagandas de televisão, as melhores, falavam de cigarro. Se vocês derem um Google, vocês vão ver. Elas eram muito bem feitas. E, além disso, as personalidades que a gente admirava, atrizes, atores, cantores, era no filme, era no comercial, eles passavam aquela mensagem de poder, de sedução, a gente admirava. E aquilo fortalecia a questão da gente achar bonito e se ver fumando no futuro. Algumas crianças até fumavam, viu, gente?
Tinha, bem lembrado, tinha cigarro de chocolate. Olha para você ver. Tinha mesmo, eu não tinha esquecido disso. Bem lembrado, a gente comprava, né? Ficava lá imitando. Ele era encapadinho igual cigarro. Era, verdade. Então a gente tinha um certo incentivo a essas questões, porque as propagandas eram sedutoras, eram mágicas. E a gente via as personalidades que a gente admirava fumando, as pessoas da nossa família fumando, os nossos amigos fumando, e aquilo tudo era normal. Né? Não era normal. Normal é aquilo que está certo, era comum. Né? Comum, embora esteja errado, todo mundo faz. Né? O normal só é normal quando está certo. Mas aí então, gente, a gente via as propagandas, então Hollywood era o sucesso. Né? Carlton era um raro prazer. Tinha charme, né? Frio, uma questão de bom senso, cada um na sua, todo mundo descolado. Não era? E aí a gente via tudo isso, e aí a que mais pegava, mais colava, principalmente no homem, era Marlboro. Né? Venha para o mundo de Marlboro. Vocês se lembram da propaganda? Vocês estão convidados a entrar na internet. Vocês vão ver lá um cowboy assim, aquela paisagem bonita, aquele monte de gado mandando laço assim e tal, né? A Marlboro, numa corrida de Fórmula 1, essa imagem da Marlboro passou mais de 5.000 vezes, eu pesquisei isso. Pensa para você, o poder da propaganda, né? Exatamente. Mas então, gente, aí Marlboro acho que era mais bacana, né? Pelo menos colava mais. Né? E aí tinham duas personalidades, né? Os Marlboro Mans, né? Que eram, me parece que 2 irmãos, porque eles tinham o mesmo sobrenome. Um era o Wayne e o outro era o David Macklin. E os dois morreram de câncer. Um com 51 anos, o outro com 73 anos, em virtude do cigarro. E aí, a marca Marlboro, ela começou a ter um apelo já negativo. Né? Falar que o Marlboro tinha um apelido assim, negativo, que era Cowboy Killers, matadores de cowboy. E com isso, começou então a se divulgar mais os males do cigarro. E as leis foram mudando, principalmente a partir de 2000, ficou bem mais severa. Então, não podia mais fazer propaganda de cigarro. Cigarro era visto de uma forma negativa. Há uns 8 anos atrás, talvez alguém poderia estar fumando no espaço interno. Depois disso, não. Hoje em dia, quem vê alguém fumando acha um absurdo. Antes era comum. E as pessoas então foram entendendo, principalmente por lei, que tem sim estampado em cada carteira de cigarro algum mal que o cigarro provoca. Algum tipo de câncer, né, impotência e várias coisas. A gente só vê uma carteira de cigarro, a gente vai ver isso ali chamativo. Mas mesmo assim as pessoas decidem por fumar. Não estão mais naquele processo de vítima. Estão escolhendo a doença. Não é verdade? A pessoa, muitas vezes, ela fumou 10, 20 anos, 50, sei lá quantos anos. Mas ela chega no médico depois de um tempo, quantos anos você fuma? 30 anos. Parabéns, você conquistou um câncer. Por quê? É uma conquista, todo dia fumando, né, gente? Então, assim, estou dizendo assim, ele sabe hoje, a partir da compra da carteira, que não pode fumar. Estou trazendo esse exemplo, por quê? Porque mesmo a gente entendendo, tendo informação, a gente ainda faz a escolha errada, a escolha danosa. Aí alguém fala assim, mas eu não acredito que a vida continua, eu não acredito, tudo acaba aqui, eu vou fumar mesmo. Tudo bem, mas ele acredita, ele já sabe, ele tem consciência da fisiologia do corpo humano. Então, quando ele desencarnar, não é porque ele não acreditava que tinha mais em questão de vida, que a nossa vida não acaba, ela continua. Ele vai ser colocado naquela situação de suicida por escolha dele. A gente viu aqui o Nosso Lar, ou já leu, na verdade? Acho que todo mundo. Quem não viu, tem no YouTube, assista, um excelente filme. Lá, André Luiz era chamado de suicida, você se lembra? Inconscientes, involuntários, indiretos, tem vários termos. Ele não sabia, ele é bem antes das propagandas de cigarro. Ele sabia como médico.
Sim, por isso suicida. Eu estou dizendo assim, se naquela época já era chamado de suicida, imagina agora que a pessoa desencarna depois de tanta informação. Então, não sejamos nós os homens abomináveis da nossa própria vida. Não sejamos perversos conosco. Façamos nós o nosso caminho. Sejamos vigilantes, atentos. Identificaremos então a mensagem do Cristo em todo lugar. Olha os discursos, não é para brigar com ninguém. Caridade, né? Nosso dever como espírita, caridade. Caridade em ouvir, em tolerar, em suportar e tal, tudo bem. Mas caridade também na mensagem. Que a gente seja a mensagem. Que é onde tiver a discussão dessa, principalmente nessa efervescência que está esse momento, que a gente possa ser aquela voz, aquela direção, aquela candeia levantada, e não seja mais um coro para esse outro evangelho, desse Jesus dos cristãos, e não o Jesus de Nazaré, como Gibran pontuou no seu texto. Ô, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção que vocês me deram, pela oportunidade da casa, pela recepção com a música, viu? Vocês dois também. Vou cansar de agradecer isso, não.